O que fazer para prosperar? É sobre isso que eu quero compartilhar aqui, sobre isso que nós vamos falar. Prosperar. O que é prosperidade para você? O que você define como prosperidade? Essa pergunta é muito importante, você ter clareza na sua mente do que é prosperidade, porque em muitos locais você vai encontrar pessoas falando sobre prosperidade. E a primeira coisa que a maioria das pessoas pensa é ter muito dinheiro. Mas ter muito dinheiro não é sinal de prosperidade. É uma fração da prosperidade. É uma parte da prosperidade ter muito dinheiro. Porque se a pessoa tem muito dinheiro, ela fez algo crescer, se desenvolver, multiplicar. E essa é a definição primordial, principal da palavra prosperidade. É crescer, é multiplicar, fazer aquilo progredir. Então não importa o que você está fazendo, ou pensando, ou planejando, se você pensar no alimento, se a sua casa, se a sua despensa progride em questão de quantidade de alimentos ou de qualidade de alimentos, olha só a diferença em quantidade e qualidade. Se você está com a mesma quantidade de alimentos, se a sua geladeira tem 3, 4 coisas ali dentro, mas você está mudando o estilo, a qualidade dos alimentos, tirando coisas mais industrializadas e colocando coisas mais naturais, você está progredindo em relação à quantidade e qualidade de nutrientes. Isso é prosperidade na parte alimentar, né? Na sua alimentação, você está progredindo, você está mudando também a sua mentalidade de como se alimentar. Isso é prosperidade. Então eu vou tratar aqui com vocês, trazer exemplos na prática de como agir, se comportar e viver a prosperidade. Porque nem sempre ter muito dinheiro é prosperidade. Então, tem pessoas que têm muito dinheiro, que tem uma poupança gorda, que tem uma poupança que tem carros bons, casas boas, mas elas não têm prosperidade aqui e nem aqui. Porque tudo que entra na mente, ou tudo que ela sente, aquilo se torna algo ruim e vai matando a pessoa por dentro. E não é prosperidade, porque não tem nada crescendo, não tem nada mudando. Então, prosperidade é crescer, é mudar, é progredir. Então, fique com essa definição na sua cabeça. Eu queria dar um exemplo da vida de José. José do Egito, ele teve um sonho, ele teve uma revelação de Deus de como seria o futuro dele. Quais frutos ele iria colher e como ele iria se comportar, onde ele estaria. E ele via o pai, a mãe, os irmãos se prostrando diante dele. Mas veja só, ele foi jogado, foi vendido como escravo, foi maltratado, esteve preso, ele foi caluniado, maltratado, foi defamado. E em todas as circunstâncias, em todas as situações que ele estava, ele era próspero. Por quê? Na Bíblia nos mostra que José, mesmo estando lá preso, sendo escravo, ele se empenhava em fazer o melhor dele. Ele se empenhava para que o ambiente que ele estava mudasse de realidade e tivesse prosperidade, estivesse crescendo, estivesse cada vez melhor. E essa é a ideia, essa é a definição que nós temos que ter para a nossa vida. Tudo que você colocar a mão vai prosperar. Tudo que você colocar a mão vai ser transformado, vai crescer, vai melhorar, vai mudar de nível. Você vai mudar de nível. E lembre-se, tudo que você precisar, Deus colocou dentro de você, porque você é imagem e semelhança do Criador. Se você é imagem e semelhança do Criador e o Criador falou tudo o que era necessário para que o mundo estivesse bem organizado e se tornou real, você também tem o poder de falar e começar a agir e desfrutar daquilo, porque no sétimo dia o Senhor, nosso Deus e Pai, desfrutou com a criação dele. Colocou o homem para desfrutar, e é isso que ele quer para você. Se você tem essa identidade de filho de Deus, você tem que prosperar e desfrutar. Se você não tem ainda, procure entender, busque essa revelação, busque a essência do seu ser, de quem você é. Se você não tiver a identidade clara, você não vai saber para onde caminhar, você não sabe quem você é, você não sabe o que você pode acessar. Então, tome cuidado, porque a prosperidade é só para aqueles que sabem o que são, é só para aqueles que sabem o que querem e sabem aonde vão chegar. Ah, mas Daniel, isso aí que você está falando não tem nada a ver, tem tanta gente aí que não sabe o que quer da vida, mas prospera. Prospera? O que é prosperidade para você? Lembra dessa definição. Tem muita gente sim, se você for avaliar como questão de dinheiro, tem muita gente que tem muito dinheiro.
Mas do que adianta ter muito dinheiro e não saber onde colocar esse dinheiro? Como fazer esse dinheiro multiplicar para beneficiar outras pessoas? E por que ter muito dinheiro sendo que a vida individual, emocional, intelectual, a alma da pessoa está tudo destruída? Tem muitas pessoas que têm muito dinheiro de forma ilícita, de forma errada, que rouba, que tira das pessoas que não conseguem administrá-la de forma errada. Tem pessoas que têm muito dinheiro por ter ganhado uma herança também, mas não sabendo administrar essa herança, ao longo do tempo vão perder essa herança. Então, aqui é o princípio básico para administrar e ser uma pessoa próspera em tudo que faz é ter generosidade. E a generosidade, ela implica em alguns pontos. Você vai colocar a mão em tudo que você quiser e você vai multiplicar aquilo. Você vai prosperar em tudo que você colocar a mão. Mas você precisa ser generoso e humilde. E a generosidade é você dar aquilo, você dar as informações corretas, você dar dinheiro, você doar seu tempo, você entregar algo para alguém que quer crescer, que quer multiplicar os dons, que quer transbordar os dons que ela tem. Então você está investindo em alguém. E essa pessoa vai crescer. Então você vai fazer ela prosperar. Então você sendo generoso, você vai doar coisas, recursos, tempo, dinheiro, informação, para que a pessoa cresça e se desenvolva. Eu estou aqui compartilhando tudo isso com você porque eu tive pessoas ao meu redor que foram generosas comigo e eu aprendi muito. E essas pessoas não cobraram nada para que eu aprendesse. Da mesma forma, estou aqui para ser generoso com você e transbordar na sua vida um pouco do que eu aprendi. Porque eu não consigo ainda passar para você, transmitir para você tudo que eu estou pensando, sentindo, que eu quero abençoar a sua vida. Não consigo fazer isso. Mas ao longo do tempo eu vou conseguir, eu vou melhorar, mas mesmo assim eu não consigo transmitir para você tudo que eu tenho. Porque eu sou um ser inigualável. Não porque eu sou melhor do que ninguém, mas ninguém se iguala a mim porque as minhas experiências ninguém mais viveu. Eu sou o único exclusivo. Da mesma forma você é inigualável. E eu preciso de você para prosperar, para crescer, para aprender em alguma área que você viveu muito, conheceu muito. Então essa é a ideia. Nós crescemos juntos. Estou aqui para fazer isso, para transbordar na sua vida um pouco do que eu tenho. E eu peço que você transborde na minha vida também, curtindo, compartilhando, comentando, chamando ou enviando isso para algumas pessoas que você acha que elas vão entender melhor essa mensagem, que elas vão absorver mais essa mensagem, ou até mesmo para aquelas pessoas que não têm nem noção de nada do que nós estamos falando aqui, mas você quer abençoá-las para que elas cresçam em conhecimento. Esse é o principal ativo, esse é o principal investimento que nós temos que ter, o conhecimento. Então, voltando para a vida de José, ele investia na vida das pessoas que estavam ao redor dele. E é isso que eu estou acabando de te pedir, para você investir na vida das pessoas. Ele investia na vida das pessoas que estavam presas com ele servia os donos dele, como ele era um escravo na época, ele cuidava de todos os bens dos donos dele. E ele cuidava dos escravos que estavam com ele. Então, todo o ambiente que ele estava, ele se tornava líder. Todo o ambiente que ele estava, ele se tornava o administrador do ambiente. Ele cuidava dos recursos. E assim é para você e para mim, minha vida. Nós fomos chamados para cuidar dos recursos da natureza. Nós fomos chamados para administrar, para dominar os recursos, os alimentos, as aves, os peixes. Você tem tudo dentro de você. Apenas comece a usar. E é isso que eu quero compartilhar com você aqui. Há palavras que nos mostram que é melhor dar do que receber. Tá claro, Deus nos deixou esses versículos. É melhor dar do que receber. Então, para você prosperar, você vai ter que investir em você, em conhecimento, em sabedoria, em ter relacionamento com Deus, estudar, ler, se dedicar, se esforçar em ter recursos e conhecimento para que você abençoe alguém. Isso também vale para a sua empresa. Vale para qualquer coisa que você for pensar. Um exemplo, eu quando eu comecei a empreender na área elétrica, na área de construção, na área de prestação de serviços, eu fui ajudar algumas pessoas. Eu fui abençoá-las, porque eu senti que
aquele momento não era o momento de cobrar, mas não foi a intenção futura, pensando no futuro. Eu fui ali para abençoar algumas pessoas, que era um círculo de amizade, que era um círculo que estava comigo congregando, fazendo parte do corpo de Cristo comigo num prédio, na igreja, sendo igreja comigo. Eu fui abençoar essas pessoas. E um tempo depois, essas pessoas me abençoaram de forma grandiosa, que eu não esperava, num tempo que eu não esperava ser abençoado. Então é isso que eu estou querendo dizer para você aqui. Seja uma pessoa próspera em todas as áreas. No seu trabalho, entregue a mais. Se o seu cliente pediu para você fazer, vou dar um exemplo. Se você foi para cortar o cabelo de alguém e você só fez o corte e apenas a pessoa pagou e foi embora, não se limite a apenas fazer esse serviço, mas entregue um copo d'água, deixe o ambiente agradável, entregue além, seja generoso com o ambiente, com a situação e seja generoso e abençoe a vida daquelas pessoas que vão no seu ambiente de trabalho. Se você faz outra coisa, se você presta um serviço, preste um serviço além. Se a pessoa está esperando apenas uma instalação elétrica e você vai junto uns fios ali, enrola um fio, passa uma fita isolante, entregue a mais, vai lá, solucione o problema, mas se você detectar um outro problema, resolva para a pessoa. Se você trabalha com investimentos, se você tem uma empresa grandiosa e você está vendo que algumas pessoas estão sofrendo para realizar algumas atividades, sente e converse com elas, coloque outra pessoa para ajudar, ou você mesmo vai lá e ajude essa pessoa a solucionar o problema dela sem querer nada em troca. Sem querer nada em troca. Você vai estar sendo uma pessoa próspera. Por quê? Você vai fazer a sua empresa crescer. Você vai fazer as pessoas ao seu redor crescerem. E a consequência de você dar a sua essência para elas, você vai receber em dobro, em 3 vezes mais, 10 vezes mais, 100 vezes mais do que aquilo que você está plantando. Isso é prosperar em todas as áreas, em tudo que você colocar a mão, você vai prosperar a partir de agora. Porque agora você está abrindo seus olhos estão sendo abertos para transbordar a sua essência, o seu conhecimento. Então, não fique calado. Use o poder que você tem de falar, de abençoar, de cuidar, de orientar as pessoas. Seja manso e humilde, seja agradável, seja bondoso ou bondosa e leve a melhor informação que você puder. Faça, assim como José, se você estiver preso, acorrentado, não importa a situação que você esteja, seja o melhor naquele ambiente, naquele lugar e vai planejando, vai crescendo, vai prosperando. Em tudo que você colocar a mão, em tudo que você tiver para fazer, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Porque assim nos mostra o versículo. Seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Quem vai te colocar lá é o nosso Deus e Pai, nosso Criador. Se você tem fé, se você acredita, independente da religião, porque você pode ser de outra religião, independente do que seja, creia em Deus, creia na palavra dele, creia nas promessas dele, porque ele já te fez imagem e semelhança dele. Então tudo que você precisa está dentro de você. Você precisa acessar a essência que é dele. Se você pedir para ele, conversar com ele, ter um relacionamento com ele, ele vai te dar as chaves de acesso. Ele vai te abrir as janelas dos céus e você vai receber de graça tudo aquilo que é necessário para você cumprir o seu propósito de vida. Enquanto você caminha realizando o seu propósito de vida, todas as coisas vão cooperar para o seu bem, porque você vai estar andando no seu propósito. E o seu propósito é transbordar, desfrutar, multiplicar quem você é. Porque se você é a imagem e semelhança de Deus, você vai estar multiplicando Deus. Então pega essa revelação e prospere em todas as áreas da sua vida, porque você é muito mais do que um vencedor. Você é além do que um vencedor que é só vai lá, conquista a batalha e vai embora. Não, você é além, você é mais do que vencedor. Você é uma pessoa que vai conquistar, você é uma pessoa que vai transbordar e você é uma pessoa que vai abençoar, mudar vidas. Então use a palavra de Deus ao seu favor. Use a sua essência ao favor das pessoas, ao favor da mudança de vida. Abençoe mais um e receba as bênçãos que vêm de Deus, do céu. Beleza? Espero ter abençoado a sua vida. Siga aí o canal do YouTube, curta, compartilha, comenta, fale os pontos positivos, os pontos negativos, o que você quer escutar mais, o que você quer aprender. Eu estou aqui para
abençoar a sua vida. E o que eu puder ajudar, estou à disposição para transbordar tudo aquilo que eu aprendi para que você também cresça de forma mais rápida, exponencial. Que você aprenda com os meus erros e com os meus acertos. Deus abençoe você, que você tenha uma ótima vida, que você desfrute daquilo que Deus preparou para você desfrutar. Não se esqueça dele, tenha um relacionamento com ele e ele fará obras na sua vida e você realizará obras muito maiores do que você está imaginando agora. Então desfrute da prosperidade que o Senhor está colocando na sua mão. Deus abençoe.